Você crê no Senhor? Eu tenho certeza que você afirmará que sim, eu creio no Senhor. Essa é uma afirmação que boa parte do nosso país também fará. Porque o nosso país é um país religioso. Mesmo assim, a Escritura nos adverte quanto ao perigo dentro da própria religião. Tanto que Tiago, no capítulo 2, versículo 19, ele diz: crês tu que Deus é um só, fazes bem. De fato, crer que Deus é um só, pensando principalmente no contexto da época politeísta, ou seja, basicamente o judeu e o cristão criam que Deus é um só, é o correto. Todavia, Tiago não se acomoda a esse fato. Ele diz ainda: até os demônios creem e tremem. Portanto, isso não é suficiente. Observe que na época, basicamente, judeu e cristão criam que Deus é um só, apenas. O mundo, ele tinha uma expressão muito maior de politeísmo. E mesmo assim, para pessoas dentro de uma religião monoteísta, que acreditavam que Deus era um só, judeus e cristãos, que inclusive estavam apontando para o mesmo Deus, porque o cristianismo é uma sequência do judaísmo. Mesmo assim, Tiago diz: mas até os demônios creem e tremem. Portanto, não é suficiente. E esse assunto é demasiadamente sério e precisa ser relembrado de tempo em tempo, porque o ser humano tende a se acomodar à religião. Isso acontece em toda a história do povo de Deus. Tanto que, se você tiver atenção, verá que a Escritura, com todas as suas exortações, com todo o seu chamado ao arrependimento, anúncio do juízo de Deus, a Escritura não é dirigida para gentios, para pessoas politeístas, para ateus, para incrédulos. Ela é dirigida, em sua grande massa, ao próprio povo de Deus, com exceção de pouquíssimos profetas que foram destinados a um povo diferente, como o profeta Jonas, que foi para a cidade de Nínive. E mesmo assim, o livro do profeta Jonas foi escrito para a igreja. Então, perguntar outra vez: você crê em Deus? Tem certeza disso? O que é crer em Deus para você? Está dentro de uma igreja? Fazer parte de uma denominação? Ter a participação em rituais, em litúrgicos de uma religião? Nós vamos para João 7, que, como nós já falamos, fizemos uma leitura parcial já do capítulo, no qual nós veremos exatamente essa demonstração da incredulidade de judeus, ou seja, da igreja dos dias de Jesus. E a necessidade, portanto, de que se creia de verdade no Filho de Deus. Como nós já lemos capítulo 7, de 1 a 15, e de 37 a 53, então eu não vou ler outra vez o mesmo texto. Vamos ler, então, os versículos 16 a 24. E teremos um pouco mais, então, da leitura desse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo.
Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: Tens demônio, quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: Um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Vamos orar. Senhor Deus amado, a Tua palavra é o Teu poder para a salvação, ela é a verdade. Ela nos revela quem o Senhor é, quais são as Tuas obras e o que o Senhor quer de nós. Portanto, Senhor, dá-nos entendimento para que pelo Espírito do Senhor possamos compreender a Tua palavra e também aplicar a nossa própria vida, a fim de que este, que é o primeiro dia da semana, possa ser o início de uma nova semana em que estaremos vivendo para a Tua glória, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, diz a Tua palavra. Que o Senhor receba a nossa oração e fale conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, nós estamos vendo os evangelhos. Então, ora nós estamos em Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, ou seja, os 3 evangelhos semelhantes. Ora nós estamos em João, como nós hoje estaremos vendo o capítulo 7. Vimos já o capítulo 6 de João, que começa com o 4º sinal. O evangelho de João tem 7 sinais, e esses sinais são acompanhados por discursos, ou seja, Jesus faz algo e então há todo um ensinamento logo depois. Os 2 sinais que aconteceram antes de tudo que nós estamos vimos no capítulo 6 e veremos no capítulo 7, são o sinal da multiplicação dos pães e peixes, 4º sinal, e depois o sinal de Jesus andando por sobre o mar, que é o 5º sinal. Logo depois disso, então, Jesus ensina para os judeus que ele é o pão da vida. Nós vimos isso na exposição do capítulo 6. Só que o texto continua. E agora o Senhor Jesus, que está na festa do tabernáculo, vai continuar ensinando acerca de quem ele é, aquele que foi enviado do Pai e que eles precisam crer nisso, aquele que daria o Espírito Santo para quem cresce, como nós veremos ainda. Então, vamos começar no versículo 1 e vamos acompanhando esse capítulo, porque ele está cheio de diversos ensinos, obviamente, todos voltados para um foco, mas que podemos aproveitar diversas aplicações. E no versículo 1, diz que Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Então observe que já está bem estabelecido que os judeus, como referência aos judeus da região da Judéia, ou seja, aquele grupo mais ortodoxo, as autoridades, os fariseus, realmente estavam planejando a morte do Senhor Jesus. Lembre-se que esse é o período da segunda Páscoa, né? O Senhor Jesus, ele já passou por ela, já está na festa do tabernáculo, portanto, final do ano. E os judeus, no segundo ano, então, do ministério de Jesus, já estão com o intento de matá-lo, mas não farão. Não farão porque não chegou o momento, como o próprio texto dirá. E Jesus já não
se coloca em público de qualquer forma. Ele está tendo um cuidado. Por que ele está tendo um cuidado? Exatamente pela consciência de que os judeus estão planejando prendê-lo e matá-lo. Então, Jesus anda mais pela Galileia e evita público, principalmente um público perigoso. O texto continua e diz que era a festa dos judeus chamada Festas do Tabernáculo. Observe que Jesus foi fiel em tudo. Isso é importante para nós, porque o nosso justo e justificador precisaria ser fiel em todas as coisas. Jesus participou de todas as festas ordenadas pelo Senhor por meio de Moisés: Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo. Nós, inclusive, vemos Jesus na Judéia e em Jerusalém, nos textos de João, sempre em alguma festa. Tem algum momento que exige a presença de Jesus. E Jesus, ainda que procurado porque querem matá-lo, não deixa de cumprir a ordenança de Deus. Observe que isso já tem uma aplicação importantíssima para nós. Primeira aplicação: Jesus realmente foi fiel em todas as coisas, mesmo com a possibilidade da morte. Ele não temeu os homens que queriam matá-lo. Antes, foi fiel, cumprindo toda a palavra de Deus. Segurança para nós, porque Ele é a nossa justiça, não é a sua justiça. Ele é a nossa justiça. Confiamos na justiça do justo e justificador. Mas a segunda aplicação, tendo em vista que, confiando nos méritos de Cristo, confiando na justiça de Cristo, nós seguimos os passos de Cristo para que a nossa vida também glorifique a Deus. Ou seja, eu não procuro fazer o que é certo para ter com que me gloriar diante de Deus, ou com que dizer: Deus, eu fiz, eu mereço. Mas fazemos o que agrada ao Senhor, porque queremos que a nossa vida glorifique a Deus, porque o que Ele fez por nós foi suficiente, e nós jamais poderemos pagar por isso. Então, a segunda aplicação é que, procurando seguir os passos de Jesus, temos aqui um chamado importante. Mesmo face à morte, não devemos deixar de fazer a vontade do Senhor. O Senhor Jesus não fugiu por causa dos judeus que queriam matá-lo. Antes, apenas foi prudente e, no momento certo, foi até a festa do tabernáculo, como nos diz o texto. Então, continuando, diz que dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Veja que o raciocínio dos irmãos de Jesus, os irmãos mesmo, em alguns momentos, nós vamos encontrar Maria e os irmãos de Jesus, dos quais conhecemos dois, porque Deus assim aprove usá-los, Tiago e Judas, dois autores do Novo Testamento. Os irmãos do Senhor Jesus chegam para Jesus com um argumento básico: olha, você vem anunciando que é o Cristo, e ensinando as pessoas e fazendo milagres, e quer fazer isso em oculto. Você não quer se expor. Se você quer que todo mundo saiba quem você é, então se exponha para todo mundo, se mostre para todo mundo. Só que o texto diz que nem mesmo seus irmãos criam nele, ou seja, eles não estavam incentivando Jesus a realmente ser conhecido para que cresce nele. Eles estavam desprezando o Senhor Jesus naquilo que ele dizia ser, porque eles não acreditavam que ele era. Mostra para todo mundo o que você é. Seria semelhante ao que algumas vezes os judeus pediram para o Senhor Jesus: mostra um sinal, faz alguma coisa para a gente ver e crer, como no capítulo 6 aparece no versículo 30. Ou seja, mostra para todo mundo, faz isso em público, para que as pessoas vejam que de fato você é.
Mostra que você é realmente quem diz. Eles não criam nele. E ao mesmo tempo, foram até um instrumento tentador que poderia incorrer no mal do Senhor Jesus. Porque uma vez que os judeus queriam matá-lo, a tentação deles em dizer Jesus vai em público é uma ameaça, porque ele indo em público poderia ter sido preso como eles queriam, os judeus queriam fazê-lo. Semelha-se muito ao apóstolo Pedro, quando disse para o Senhor Jesus: olha, não vai acontecer nenhum mal, e tentou Jesus a fugir da cruz. Aqui nesse momento, os irmãos deles são incrédulos. Então observe que andar lado a lado com Jesus não significava estar mais perto de crer e desfrutar de comunhão com Ele. Observe bem, os irmãos que comiam com Ele, que dormiam com Ele, que estavam em casa com Ele, que nasceram da mesma mãe, que tinham tudo em comum, mas não tinham comunhão com Ele. Portanto, mesmo aqueles que estavam ao lado de Jesus não necessariamente criam e andavam com Jesus. Assim como nós já dissemos, mesmo aqueles que desfrutam da vida religiosa dentro do cristianismo não necessariamente andam com o Senhor do cristianismo, com o Cristo Jesus. Os irmãos dele não acreditavam nele. Não é suficiente estar ao lado, é preciso ser unido a Ele, é preciso verdadeiramente andar com Ele. Pergunto de novo, você crê no Senhor Jesus de verdade? Isso é real? Você crê mesmo? Ou é só mais uma religião? Você crê no Senhor Jesus? Mas o Senhor Jesus responde aos seus irmãos. Versículo 6 diz que: disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não era a hora da crucificação, não era a hora da morte, não era a hora do mal que iria sobrevir a ele. Não era a hora. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dei testemunho a seu respeito, de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Então observe a resposta do Senhor Jesus. Deus determinou um tempo para tudo na minha vida. E o momento certo deles me prenderem e de ser morto não chegou ainda. Portanto, observe que o Senhor Jesus considerou a palavra dos irmãos como sim, uma palavra tentadora, em que era uma ameaça para Jesus, porque instigava Jesus a ir para o meio do covil de salteadores que queriam prendê-lo e matá-lo. Não era a palavra de irmãos amados que criam nele, mas a palavra de pecadores que não criam e que eram instrumento do maligno naquele momento, tentando o Senhor Jesus. Jesus entendeu assim, e então responde para eles que não é o momento. Observe que nisso Jesus mostra que ele tem certeza de que há um tempo para tudo. Ele sabe que Deus está no controle e que a obra da redenção vai acontecer direitinho. Isso é muito importante, inclusive, aplicando a nossa vida, que é a convicção, a confiança de que Deus está no controle e tem um plano. Falar de Deus como um Deus que planeja não deveria ser novidade, porque quando olhamos para Gênesis, nós temos Deus que planejou que a semana tivesse 7 dias, em 6 dias ele fez a criação, tudo foi feito no devido tempo, poderia ter sido em um dia, poderia ter sido em 1 minuto, poderia ter sido feito de várias formas, mas ele quis que fosse daquele jeito. Tudo foi organizadamente feito, tudo foi ordenado,
tudo foi perfeito. Então Deus é o Deus que planeja, e não são apenas os atos criativos que são fruto de um plano divino, a história também. Jesus diz: não chegou o momento, portanto, não chegou nessa parte do plano, não chegou nesse momento do plano. Deus tem um plano, e o plano vai se cumprir cabalmente até o fim. É claro que ele estava falando acerca de si mesmo, mas seria diferente conosco, uma vez que Jesus disse que até o fio de nossos cabelos está contado, e que não cai um pardal sem que seja do consentimento do Pai. Ou seja, Mateus capítulo 10 diz ainda: bem mais valeis vós do que muitos pardais. Não tem Deus também um plano para nossas vidas? Os personagens da Bíblia, com todos os seus altos e baixos, com todas as suas histórias marcadas por muitos problemas, até pecados, por causa que ainda somos pecadores, não tem Deus um plano, e não usou Deus esses personagens para nos conduzir a Cristo. Então Deus tem um plano, importa-nos confiar nesse plano, ou confiar no Deus do plano. É esse o desafio. Pergunto de novo: você crê realmente em Deus? Jesus, sim, acreditava tão plenamente em Deus, que ele sabia que não seria o momento dele ser preso. Observe a diferença de Jesus em sua plena fé na vontade de Deus, e todos os outros que não acreditavam nele e, portanto, não acreditavam em Deus. Compare a verdadeira fé de Cristo com aqueles que, apesar de religiosos, não criam no enviado de Deus e, portanto, não criam no Deus que enviou. Porque o próprio Senhor Jesus havia dito para eles, no capítulo 6, que aquele que não crê no Filho também não está honrando o Pai. É preciso crer em Cristo para glorificar aquele que o enviou, Deus. Mas por que o mundo, ou por que as pessoas queriam matá-lo? Jesus traz uma resposta completa. A primeira resposta é: não chegou a hora. Deus tem um plano para a vida dele, assim como tem um plano para a sua vida, porque é o Deus que planeja. Mas por que o mundo odiava Jesus? E ele explica, como nós lemos no versículo 7: porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Então, o Senhor Jesus, como a luz do mundo, iluminava as trevas deste mundo que jaz no maligno. E ao dar testemunho, portanto, da verdade, revelava ao mundo a sua miséria. E ao fazer isso, o mundo passava a odiá-lo. Então o Senhor Jesus está dizendo que ele era odiado não só por ser o Filho de Deus, porque boa parte das pessoas não compreendia que ele era o Filho de Deus, que haveria de morrer na cruz para nos salvar, mas por ser aquele que estava ali anunciando a verdade da parte de Deus e mostrando ao mundo quem ele é de verdade. Observe então que o ministério da pregação de Jesus era a razão dele ser odiado pelo mundo. O que para nós é uma aplicação para todo cristão, porque todos nós temos que dar testemunho ao mundo, ensinar ao mundo a palavra de Deus, uma vez que devemos fazer discípulos de todas as nações, e ao fazer isso, nós damos testemunho a respeito do mundo, de que as suas obras são más. Se em algum momento você já se perguntou: mas por que no trabalho não gostam de mim? Por que na escola não gostam de mim? Por que o mundo persegue o cristão tantas vezes? Por que de todas as religiões, a única que realmente as pessoas tendem a implicar é o verdadeiro cristianismo? Por quê? Porque é como a luz que
lança sobre as trevas o seu brilho e revela a miséria das trevas. O mundo não pode odiar o próprio mundo, porque é ele mesmo, mas odeia aquele que Deus enviou, porque dá testemunho das más obras do mundo. Então, o que fazer? Pensando numa aplicação para a nossa vida, tendo em vista que nós damos sequência, como Igreja do Senhor, ao ministério da pregação, do ensino, da palavra de Deus, como em Atos dos Apóstolos nós vemos, o que a gente deve fazer diante da verdade que Jesus afirmou aos seus discípulos? O mundo vos odiará, porque vocês pertencem a mim, porque vocês darão testemunho da verdade, porque vocês mostrarão ao mundo quem ele realmente é, e glorificarão a Deus e somente a Deus. O que fazer diante disso? Jesus, nos evangelhos, ele diz: perseverem até o fim. Perseverem até o fim. Em Apocalipse, a palavra de Cristo às 7 igrejas o vencedor será dado, e aí ele então fala sobre algo relacionado à eternidade. Persevere até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não desista. Você já sabe porque o mundo odeia aqueles que vêm do Senhor. O que você não pode é desistir por causa disso. Você não pode desistir por causa disso. Persevere. Porque quando Jesus voltar, ele recompensará aqueles que não desistiram, que foram até o fim. Então o texto diz que os irmãos foram. Jesus continuou na Galileia, porque o objetivo dele era ir, mas não com a multidão, porque ele não queria chamar a atenção, tendo em vista que os judeus queriam matá-lo. Mas, uma vez que eles foram, as caravanas já desceram, a multidão já estava na Judéia, Jesus, diz o versículo 10, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também. Não publicamente, mas em oculto. Então Jesus foi, cumpriu a ordenança mosaica, seguindo o ritual da festa do tabernáculo, sim, fez tudo direitinho, mas em oculto, porque os judeus procuravam matá-lo. E diz o texto que os judeus procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? Apesar de estarem na festa do tabernáculo, que anuncia a graça divina, a providência divina durante a caminhada no deserto, os judeus estavam preocupados em dar cabo do Senhor Jesus. Observe essa constante incoerência dos judeus, que praticam os rituais, mas ao mesmo tempo quebram o coração da lei. Eles cumprem os ritos judaicos, mas negam o segundo grande mandamento da lei: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E queriam matar Jesus em plena festa do tabernáculo. Queriam prendê-lo e de alguma forma conseguir matá-lo. Então, havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, os outros não, antes engana o povo. Então, o texto, já, na verdade, desde o início, com os irmãos de Jesus, mostra que os judeus estão totalmente divididos acerca de quem é Jesus. Jesus disse que a sua vinda dividiria o mundo. O mundo dividido aqui é entre aqueles que vão crer e aqueles que não vão crer. Os judeus estão indecisos. Isso significa que, portanto, eles não tinham verdadeira fé no Senhor Jesus. Eles não tinham convicção de quem era Cristo. Eles não sabiam quem era Jesus. A despeito dos sinais que Jesus fazia, eles não tinham clareza. Portanto, observe que as multidões não estão ali expressando sua fé em Cristo. Elas estão confusas. E todos os 3 anos de ministério de Jesus, podemos dizer
que as multidões estão confusas. Tanto que, em alguns momentos, observe que você tem aquela ideia de, agora eles creram, agora eles têm certeza, como no caso em que se juntaram para arrebatá-lo, para o proclamarem rei, no capítulo 6, versículo 15. Eles viram Jesus multiplicando os pães e os peixes, então disseram, verdadeiramente esse é o Messias, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. E aí, então, planejaram fazer de Jesus o rei de Israel. Jesus fugiu, não era o momento e nem para isso ele veio. Então Jesus sai por entre a multidão. Parece que eles têm convicção, parece que eles estão certos de quem é Jesus. Logo em seguida Jesus prega e fala da necessidade de eles de se unirem a ele pela fé, crerem de verdade, porque o pão, o verdadeiro pão que Deus dará ao mundo, não era a comida que eles comeram, mas era o próprio Filho de Deus. E por causa disso, eles vão embora. Mas não era tão grande a convicção deles, eles não tinham tanta certeza. Deixa eu me perguntar para você, você crê realmente? Tem certeza? E diante dos altos e baixos da vida, e quando as coisas não estão boas, ou quando elas ficam boas demais, e então ficam muito confortáveis e prazerosas, como anda a sua fé diante desses altos e baixos da vida? Os judeus estavam exatamente assim. As multidões ora afirmavam que criam, ora negavam abertamente. Ora elas achavam que era ele, ora elas estavam negando. E a fé deles era tão volúvel que quando chegou o momento da crucificação, as multidões foram instigadas pelos fariseus e pelos sacerdotes a clamar para o governador Pôncio Pilatos: crucifica-o, crucifica-o! E eles se deixaram levar, porque eles não tinham verdadeira fé no coração, eram volúveis, como o personagem do peregrino, que decide ir com o peregrino, mas assim que se depara com o pântano do desânimo, desiste e volta para a cidade da destruição. Como está a sua fé? Você crê de fato? As multidões estão confusas. Não podemos afirmar que houvesse fé em ninguém naquelas multidões, porque eles estão confusos. Eles veem o sinal e se animam, eles são exortados e logo abandonam, eles veem outro sinal e aí eles se animam. E então Jesus ensina a ter uma verdadeira fé, abrindo mão de si mesmo para glorificar a Deus, e desanimam. E a fé deles vai pela mensagem, ou pelo momento, pelas circunstâncias. Se algo bom aparece, então eles estão animados para seguir com Jesus, mas se logo são exortados, e o Senhor Jesus revela a miséria do coração deles, e em vez de darem graças a Deus por falar a verdade sobre a necessidade de eles se arrependerem e andarem no Senhor para a glória de Deus, eles abandonam o barco. E assim é a fé das multidões. Como é a tua fé? Já observou que é comum encontrarmos essa mesma fé em nossos dias? Está tudo bem, está na igreja. Não está bem, não sabe por onde anda. Está tudo bem, e aí as coisas parecem que melhoram. Não está tudo bem, aí as coisas andam de mal a pior. Você crê no Senhor? Até o diabo crê e treme. Portanto, não é suficiente apenas uma expressão da boca para fora. É preciso ter convicção, é preciso andar com Ele, é preciso, como disse o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o texto nos diz que Jesus estava no meio da festa, todo mundo lá,
as pessoas procurando Jesus, claro, aqueles que de alguma forma tiveram notícias ou contato, procurando Jesus, e Jesus procurando fugir do reconhecimento. Mesmo assim, como nós já falamos, Jesus não pode parar a obra, Jesus não pode deixar de fazer aquilo para o qual Deus Pai designou. E então no versículo 15 diz que Jesus, que subiu ao templo para ensinar, ensinava e os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Eles estavam aprendendo com um homem que não passou pela escola de rabinos. A ideia de Jesus não ter estudado é que Jesus não era um rabino diplomado. Apesar dele ser reconhecido como rabino, de fato, Jesus era chamado pelas multidões como mestre, porque o seu ensino mostrou sua capacidade de ensinar, mostrou a sua aptidão, mostrou a sua excelência, tanto que desde os 12 anos, os doutores reconheceram a sabedoria de Deus nele. Então Jesus demonstrou ser um mestre, porque conhecia com excelência a palavra de Deus. Mas Jesus não se formou na escola de rabinos como eles se formavam, ou aqueles que eram de fato. Por isso eles ficaram admirados. Mas como ele pode saber tanto se ele nem sequer passou por aquela escola de rabinos? Como ele pode saber tanto? Observe que de fato o ensino de Cristo era perfeito. E podemos dizer que para conhecer a Escritura com excelência, o que você realmente precisa é da própria Escritura e o Espírito de Deus guiando por meio dela, para que você realmente a compreenda e aplique corretamente. Não existe um livro que tenha um segredo, 7 segredos misteriosos para se desvendar a Escritura. A Escritura interpreta a própria Escritura, é um princípio hermenêutico básico ensinado pela própria Escritura. É ela que revela o que devemos entender sobre ela mesma, portanto ela se basta. Jamais devemos atribuir o verdadeiro significado da Escritura a alguém ou a algum livro fora dela. Porque em algum momento você disser que quem dar a interpretação correta é o fulano de tal, seja qual for o papa da denominação, da religião que exista por aí, ou que um livro qualquer, fora da Escritura, é quem dar a chave para a interpretação da Escritura, então você colocou alguém ou algo acima da própria Escritura. Portanto, o princípio fundamental é que a Escritura se basta. A Escritura interpreta a própria Escritura. E o que precisamos é do próprio Deus para compreendê-la e aplicar à própria vida, o Espírito do Senhor. Por isso Jesus ensinava com excelência. Você quer entender a Escritura? Mergulhe nela mesmo. Você quer entender a Escritura? Rogue que Deus dê sabedoria. Como Tiago nos diz, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que dará. Mas não duvide, porque se a sua fé é volúvel e você muda pelas circunstâncias da vida, e ora está alto, ora está baixo, por causa dos momentos da vida, então como você agradará a Deus em sua oração, em sua petição? Peça com confiança, porque Deus não muda, Ele é o mesmo para sempre, Ele permanece o mesmo de geração em geração, de eternidade a eternidade. E assim deve ser a nossa fé, permanente, permanente. Então Jesus, diante da admiração dos judeus, Ele explica: eu ensino da parte de Deus. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Jesus e todos os outros, essa seria a comparação. Porque aquele que é
verdadeiro e não há injustiça é o próprio Cristo. Jesus veio para fazer a vontade do Pai, 100%. Se o Pai disser assim, é assim, assado é assado e assim vai. Ele disse que não quebraria a lei em nada, nem mesmo um i ou um tio da lei ele quebraria. Ele cumpriria a lei inteira, porque ele veio para fazer a vontade de Deus. Mas é interessante que ele diz: quem fala por si está procurando a sua própria glória. Ou seja, mas quem fala por si mesmo, quem não fala da parte de Deus, quem não faz a vontade de Deus, está buscando a sua própria glória. Então observe que, enquanto os homens falam de si, por si, e nisso buscam a própria glória, buscam reconhecimento, buscam mostrar que sabem, buscam mostrar que podem, Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E essa comparação é importante, porque não só temos nela o fato de que Jesus foi fiel a Deus em tudo, como temos nela uma exortação, que o propósito da vida daqueles que estão em Cristo é fazer a vontade do Pai, e não a própria vontade, porque não buscamos a nossa glória, mas a glória de Deus. Percebem a diferença? O propósito de quem quer glorificar a Deus é então fazer a vontade de Deus, mostrar a Deus. O nosso propósito como igreja é mostrar para o mundo Cristo. Não é mostrar, por exemplo, como pregador, que conheço bastante de teologia reformada, de hermenêutica, de hebraico, grego, de ler muitas literaturas na área teológica ou em outras áreas afins. O propósito não é mostrar o conhecimento adquirido através de um preparo, mas é fazer as pessoas verem a glória de Deus. Por isso que tudo que nós precisamos fazer é com que as pessoas vejam pela palavra de Deus o próprio Deus. Esse é o propósito, que as pessoas vejam pela palavra de Deus o próprio Deus. E para isso basta nós estarmos fazendo a vontade dele, exatamente aquilo que ele quer. Quando você fala às pessoas, você fala de Cristo, ou você só atrai para uma igreja, uma denominação. O propósito não é encher apenas uma denominação. Isso pode exaltar homens, mas não glorificar a Cristo. O que as pessoas precisam é de Cristo. Elas precisam ser conduzidas a Jesus. Elas precisam ver e ouvir da nossa parte a glória de Cristo, para que elas então encontrem em Cristo a graciosa salvação e Deus seja glorificado nisso. Porque quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Cristo não procurou a sua glória, mas glorificar o Pai, e o Pai o glorificou também. E seguimos esse mesmo padrão. Glorificar a Deus é o propósito. Só que apesar disso, apesar de Jesus estar procurando a glória do Pai e não a sua, veja, Jesus andou em oculto, Jesus procurou não aparecer, Jesus não estava tentando atrair as pessoas apenas para si, mas na verdade para o próprio Deus. Apesar de tudo isso, as pessoas estão confusas e, como ele diz, estão implicando com o Senhor Jesus. Versículo 19 a 24, o Senhor Jesus vai tocar no ponto central de por que eles estão querendo matar Jesus. É que Jesus estava curando pessoas num dia de sábado. Basicamente o julgamento era esse: Jesus estava curando pessoas num dia de sábado. Esse era o julgamento. Porque no sábado eles não poderiam fazer nada, essa era a tradição. Tradição, porque isso não foi um ensino divino, o não fazer nada. O ensino do Senhor era para que descansassem em Deus e não para que não fizessem nada. Então, o Senhor Jesus se defende várias vezes, mostrando inclusive pela própria Escritura
que os sacerdotes cumpriam os rituais no sábado, porque esse mandamento fora dado a eles. E não só o mandamento de guardar o sábado. Eram dois mandamentos aparentemente conflitantes. Mas como um deveria ser obedecido acima do outro, então eles podiam fazer trabalhos sacerdotais no dia de sábado. Um mandamento que precisava ser obedecido, e para isso, então eles não poderiam se preocupar em não fazer nada no sábado. E aqui o Senhor Jesus mostra outra coisa. O Senhor Jesus mostra que quando uma pessoa nasce e no 8º dia tem que ser circuncidada, se esse 8º dia fosse o sábado, eles não deixavam de circuncidar. Ou seja, eles não quebravam a lei que dizia que era para circuncidar no 8º dia, porque era um sábado. Só que não tinha uma lei que no sábado era para descansar. Então eles entendiam que sim, a lei da circuncisão tinha que sobrepor a lei do sábado. E eles, portanto, deixavam de lado a preocupação com o não fazer nada, como eles entendiam, e obedeciam à lei de Moisés, à lei do Senhor, e circuncidavam a criança. Então eles também quebravam o sábado. Então o Senhor Jesus mostrou várias vezes que eles mesmos quebravam o que eles diziam. Eles diziam, não é para fazer nada no sábado. Mas todas as vezes que havia um conflito de leis, eles deixavam a do sábado e obedeciam a outra lei, quebrando também a lei do sábado, segundo o entendimento deles mesmos. E Jesus diz assim, por que vocês fazem isso? Mas comigo vocês querem me matar porque eu curei um homem. E aí então Jesus toca no ponto que é importante, que é o versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. O que é que estava havendo? Provérbios capítulo 20, versículo 10 e 23, diz assim: 2 pesos e 2 medidas, uns e outras, são abomináveis ao Senhor. Versículo 23, 2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Eles estavam sendo injustos com Jesus. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Se vocês podem quebrar as próprias leis por causa de uma outra lei, porque eu não posso fazer o bem a alguém cumprindo a vontade do Pai. Jesus não estava ali para fazer a sua vontade. Ele deixou claro isso várias vezes. Eu estou aqui para obedecer ao Pai. Eu fui enviado pelo Pai. Eu estou fazendo a obra do Pai. E as obras que ele fazia demonstravam que isso era verdadeiro. Quem podia curar pessoas de todo tipo de doença? Quem poderia expulsar os demônios de todas as formas? Quem até mesmo ressuscitou os mortos, como ele fez a respeito de Lázaro, que na verdade veremos ainda no capítulo 11. Quem fez tudo isso? Ou quem faz tudo isso? Ninguém nunca fez tudo o que Jesus fez, evidenciando assim que ele realmente estava falando a verdade, porque só ele era capaz de fazer tamanhas maravilhas. E mesmo assim, eles não julgavam segundo a justa justiça, ou a reta justiça. O juízo deles era injusto. Se eles de fato crescem em Deus, teriam observado atentamente as obras que Jesus fazia, porque eram as obras do próprio Deus. Eram as obras do próprio Deus. A multidão confusa começa a tecer uma série de dúvidas e perguntas sobre quem é Jesus. Uma delas, no versículo 31, diz assim: e contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo fará porventura maiores sinais do que este,
homem tem feito. As dúvidas continuam pairando. A despeito de tudo, as dúvidas continuam pairando. Eles não têm certeza. Até os soldados perguntam a si mesmos e colocam isso diante dos líderes: jamais alguém falou como este homem. Quem é Jesus para você? Você realmente crê no Senhor Jesus? Você tem certeza da sua fé? Crer em Deus tem implicações. Não é possível crer nele e não andar com ele, e não viver com ele. Aqueles homens não criam em Deus de verdade. Por isso Jesus os acusa de injustiça. Moisés deu a lei para vocês, mas vocês não observam a lei. Eles eram injustos porque eles não criam em Deus de verdade. As implicações de crer em Deus. Você já observou a sua própria vida? Quais as implicações de se crer em Deus no trabalho, de se crer em Deus na igreja, de se crer em Deus nos estudos, de se crer em Deus nos seus planos de vida, de se crer em Deus em casa, de se crer em Deus na rua. As implicações de se crer em Deus não é de estar apenas dentro de uma religião, porque eles também eles eram a igreja visível daqueles dias. Aqueles não eram gentios, eram judeus, a igreja visível daqueles dias, e estavam inclusive no momento de adoração, da festa do tabernáculo, em que eles prestavam culto ao Senhor, rituais ordenados por Deus. Mas eles, a despeito disso, não criam de fato em Deus como deveriam, e negaram Jesus por isso. Porque se crescem em Deus, teriam crido no Filho de Deus. Jesus diz isso. O próprio Jesus diz que aqueles que não honram o Filho também não honram o Pai, como nós já vimos. Se você crê em Deus, então ande com Deus. Se você crê em Deus, então viva para Deus. Se você crê em Deus, então dependa de Deus. Se você crê em Deus, então confie em Deus. Se você crê em Deus, então planeje a vida para a glória de Deus. E se você crê em Deus, então espere que Deus dirija a sua vida segundo a vontade dEle. Se você crê em Deus, então ame a Deus. Se você crê em Deus, então conheça a Deus. Se você crê em Deus, então viva verdadeiramente com Ele e para Ele. Porque crer em Deus é ter comunhão com Ele, não é apenas dizer algo, porque o diabo também crê e treme. Como diz Tiago, os demônios também creem e tremem. A grande diferença está no versículo 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Eles estavam vazios ainda, em dúvida, confusos, vazios ainda. Toda essa confusão, quando nós comparamos Atos dos Apóstolos com os Evangelhos, nos faz ver que a falta do operar do Senhor no coração deles era a ausência do Espírito no coração deles, era a razão de uma religião tão confusa, deles estarem tão confusos. Quando você vai para Atos dos Apóstolos,
eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles tinham amor no coração, eles viviam na palavra do Senhor, eles estavam vivendo para a glória de Deus. É diferente, há algo diferente, porque o Espírito de Deus manifestar a sua graça sobre eles, mas aqueles estão confusos, eles não sabem que creem de verdade. Eles precisavam que Deus os abençoasse com o Espírito do Senhor, como acontecerá no Pentecoste. O propósito do Espírito de Deus é aplicar a obra de Cristo à nossa vida e nos guiar em Cristo por todo o nosso viver. É por meio dele que somos unidos ao Senhor Jesus, para sermos um, vivermos como um só. Ser cristão não é falar algo de Cristo, nem mesmo vir a um culto em que Cristo é o centro. Ser cristão é ser um com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ser um com Cristo é viver nele, por ele e para ele, todos os dias. E somente o Espírito do Senhor pode aplicar essa obra à nossa vida. Então você que já professou a sua fé em Jesus, eu pergunto, você crê realmente no Senhor? Você tem andado com o Senhor? Por ser um pecador, eu sei que a sua fé pode sofrer variações, mas como um verdadeiro cristão, em que o Espírito de Deus habita, jamais poderá esta fé sucumbir aos vales deste mundo. Porque o Senhor sustenta. O Senhor sustém aqueles que pertencem a Ele. Ele é fiel para guardar-nos até o último dia. Portanto, coloque em prova a sua própria fé, examinando o seu coração. Porque, inclusive, é isso que a ceia que agora teremos, é isso que a ceia nos exige. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ela não está dizendo se você em algum momento pecou, porque é claro que você pecou. Ela está dizendo se você realmente está convicto daquilo que você naquele momento está professando, porque a ceia é uma profissão de fé. Você tem certeza disso. Você está certo de que está unido a Cristo pela fé, para participar da ceia que nos comunica o sermos um só corpo com Ele. A nossa fé não deve ser volúvel, mas deve ser permanente, firme, constante. Então ande com Cristo de fato. Não saia daqui e seja outra pessoa lá fora. Não saia daqui e, apesar de tudo que você disse aqui, vai fazer o oposto do que disse aqui durante os outros dias da semana. Não tenha apenas um dia da semana com Deus. Viva com Ele, por Ele, para Ele, no seu trabalho, na sua casa, nos seus estudos, na rua, no comércio, em tudo. Viva com Ele, para Ele. Não seja só um dia da semana, porque por mais que Deus tenha separado um dia, para que esse dia seja um dia em que nós somos fortalecidos na presença dEle, este não é o único dia que pertence a Ele. Ele nos prepara para a eternidade, Ele nos prepara para vivermos para sempre, quando não haverá mais dias, porque a Escritura diz que não haverá mais o sol, a luz do Senhor será a nossa luz para sempre, sinalizando que não contaremos mais o tempo, porque não precisaremos, porque viveremos para todos sempre. Não um dia da semana, mas todo o tempo todo,
para a glória de Deus, com Deus, vivendo nossos dias. Você crê em Deus, isso é crer em Deus. É viver com Ele, por Ele e para Ele todo o tempo. Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.